É a questão 34, é uma questão da prova de 2017, da EAN também, da Aprendiz de Marinheiro. Então tá assim, considere os sistemas abaixo. Então temos o primeiro sistema com CO2. Eita ferro, meu cabelo ficou todo bagunçado. O primeiro sistema tem o CO2, que é o gás carbônico. O segundo sistema tem água e areia. E a terceira tem água e álcool. Então, tá assim. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, à substância. E aí? Vou dar um tempinho aí, quero que vocês tentem fazer e me diga aí qual que é o gabarito correto dessa questão, hein? Vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo aqui com vocês, ó, em relação às substâncias. Nós já sabemos que as substâncias, né, elas são as nossas moléculas, né, que formam qualquer tipo de objeto, enfim. Então, as nossas substâncias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. Alguém consegue me dizer o que seria uma substância simples? Antes mesmo da gente começar a resolver a questão, vamos pensar um pouquinho nisso daqui, ó. O que seria uma substância simples? Então vamos lá. A substância simples é aquela formada por um único elemento. Então, por exemplo, aqui, ó. Opa, peraí. Na verdade, a substância simples, né? As substâncias, elas podem ser simples ou compostas e ainda assim serem puras. A classificação de substância ser simples ou composta tem relação com a quantidade de elementos químicos diferentes que nós temos. Por exemplo, uma substância simples pode ser o O2, mas o O3 também pode ser uma substância simples, tá? Então, o que acontece? O que essas duas substâncias aqui têm em comum? Vou colocar um outro aqui, S8, por exemplo. Então, quando eu olho para essas três substâncias aqui, elas são formadas por apenas um único elemento. Então, toda substância simples é formada por um único elemento, tá? O que pode acontecer é variar a quantidade de átomos. Então, ó, O2 tem 2 átomos de oxigênio. O3 tem 3 átomos de oxigênio. S8 tem 8 átomos de enxofre. Então, essas três substâncias são simples porque são formadas por um único elemento. Agora, se eu tenho mais de um elemento químico se associando a outro, aí eu tenho uma substância composta. Como, por exemplo, ó, a molécula de água. Ó, H2O. É uma substância composta. Se eu tivesse CaCO3, é uma substância composta também, porque ela tem, aqui no caso, né, eu estou variando a quantidade de elementos que eu tenho. Então, ó, na substância composta, que é o primeiro exemplo, deixa eu só mudar aqui rapidinho. O primeiro exemplo aqui, ó, tem o H2O, ou seja, eu tenho hidrogênio e oxigênio, que são 2 elementos químicos diferentes. No de baixo aqui, o carbonato de cálcio, nós temos 3 elementos químicos diferentes também, que é o cálcio, o carbono e o oxigênio, tá? Então, para eu classificar minha substância em simples ou composta, eu tenho que olhar, então, a quantidade de elementos que eu tenho. Se eu tenho só um elemento, essa minha substância vai ser simples.
Se eu tenho mais de um elemento, a substância vai ser composta. Aí, Jonathan, eu vou tirar vou até te ajudar a entender melhor isso aqui, porque é o seguinte: a minha substância composta também pode ser uma substância pura, desde que ela tenha só uma molécula, tá? Tenha só de fato, uma única substância. Então, a minha substância simples também pode ser pura. Então, a minha substância, ela sendo simples ou composta, elas podem ser substância pura, desde que elas estejam exclusivamente dentro daquele recipiente. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um recipiente, deixa eu botar aqui uma outra cor. Se eu tenho um recipiente aqui, ó, dentro desse recipiente aqui eu tenho só H2O, e eu tenho aqui um outro recipiente, que dentro dele eu tenho só S8. Então, se todas as substâncias aqui dentro forem S8, eu vou ter uma substância simples pura, tá? Por quê? Porque eu tenho só S8 aqui dentro. Agora, se eu tenho aqui H2O, né? No caso, eu vou ter então só H2O, única e exclusivamente moléculas de água dentro dentro desse meu recipiente, eu vou ter uma substância composta pura, tá? Só para vocês conseguirem diferenciar o que são elementos e o que é uma molécula em si. Quando eu falo elemento, eu estou falando das letras, que são os símbolos que especificam que são os nossos elementos químicos. Como, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio no O2, oxigênio no ozônio e o enxofre no S8, tá bom? Então, ó, eu posso ter substâncias compostas puras também, tá? Entendeu aí, Jonathan? Uma mistura seria, por exemplo, se eu estivesse dentro de um recipiente, o S8 e o H2O. Aí seria uma mistura, tá? Então, esse é o primeiro passo para a gente poder diferenciar. Deixa eu até me tirar daqui. Vai ficar mais fácil de vocês conseguirem ver aqui a figura que eu coloquei. Então, ó. Opa, peraí. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, somente S8 dentro do recipiente e o S sozinho, né? Só tem esse elemento, só tem um enxofre, então é uma substância simples pura. Agora, se no meu recipiente tem apenas H2O, ou seja, tem dois elementos químicos diferentes, essa substância aqui é uma substância composta pura, porque tem só H2O aqui dentro. Aqui vai ser puro porque tem só S8 aqui dentro. Agora, se eu tenho um recipiente que tem S8 e H2O, aí sim eu vou ter uma mistura. Aí essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Então aí vamos voltar agora para a nossa questão. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó. A nossa primeira, deixa eu até me colocar aqui no cantinho. Vou colocar a caneta aqui. Então quando eu olho aqui para o CO2, essa substância aqui seria uma substância simples ou substância composta. E aí? CO2 é uma substância simples ou é uma substância composta? Me manda no chat aí, gente. Isso aí, composta. Sabemos que ela é composta porque nós temos dois elementos químicos diferentes, né? Que são o carbono e o oxigênio, no caso, composta. Show de bola. Agora, se eu tenho um recipiente, tem água e areia, será que água e areia vão se misturar? Se eles vão se misturar sim ou não, qual que seria a classificação dela? Homogênea ou heterogênea? E aí? Isso, perfeito.
heterogênea, porque eles não vão se misturar, né? Eu vou ter aqui duas fases. Eu vou ter a fase da água, que é a fase líquida, e a fase da areia, que é a fase sólida. São dois componentes que não se misturam. Perfeito. Agora, se eu tenho um recipiente com água e álcool, o que que vocês acham? Se misturariam ou não? Seria uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí? Perfeito. Eita, peraí. Homogênea, perfeito. Se elas são homogêneas, eu vou ter só uma fase, evidenciando então que água e álcool se misturam. Então, e aí, gente? Nossa opção correta aqui vai ser então a letra. Acho que o Jonathan tinha falado já, né, Jonathan? Foi a B? Composta, mistura homogênea, heterogênea e uma mistura. Opa, não, peraí, não é B não. Mistura heterogênea. É letra. E aí, qual letra que é? B, não é? Isso! Isso aí, letra D. Isso aí, perfeito, gente. Isso aí.